Obesidade, uma questão de peso? Escrito por José Camolas. Quanto pesa a obesidade na saúde individual e coletiva? Existe uma dieta ideal e universal capaz de a vencer? Quais as intervenções nutricionais mais adequadas? A carga genética é um fator de predisposição? E o prazer em comer? Este livro oferece respostas fundamentais para um combate esclarecido e eficaz à obesidade. No início do milénio, a Organização Mundial da Saúde designou a obesidade como a epidemia global do século XXI. Portugal, onde mais de metade dos adultos e 1/3 das crianças terá peso em excesso, foi um dos primeiros países europeus a atribuir-lhe o estatuto de doença crónica. Através de uma análise crítica e de evidência científica, este livro promove mudanças ao nível da literacia, da prevenção e do tratamento da obesidade. Porque esta é, de facto, uma urgência de peso. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em maio de 2023. Coleção Pela Sua Saúde, Ciência Alimentar. O que devemos comer em cada etapa da vida? Quais são os melhores alimentos disponíveis? Como controlar e equilibrar o peso e a carteira? Como favorecer a economia doméstica e reduzir a pegada ambiental? Diz-me o que comes, dir-te-ei quem serás. Hoje, mais do que nunca, valoriza-se a alimentação como comportamento modificável com impacto evidente na promoção da saúde física e mental e na prevenção da doença. Investimento seguro no futuro, a atenção ao que ingerimos depende da informação de que dispomos e da sua aplicação nas escolhas de consumo mais acertadas. Importa, pois, contribuir para um melhor conhecimento alimentar e nutricional dos portugueses, assente em dados objetivos, credíveis e cientificamente robustos. É esse o objetivo desta coleção. Pela sua saúde. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. A obesidade é uma doença complexa e desafiante para quem a estuda, para quem a tenta prevenir e tratar e, sobretudo, para quem com ela vive. Tratando-se de uma doença metabólica crónica, a obesidade é também fator de risco para outras patologias, tais como diabetes, doença cardiovascular, doenças respiratórias, alguns tipos de cancro e depressão, entre outras. A obesidade afeta negativamente a qualidade de vida e está fortemente associada à redução do número de anos vividos com saúde e ao aumento da mortalidade evitável. Uma das primeiras referências à associação entre a acumulação excessiva de massa gorda e o prejuízo ao nível da saúde tem mais de 2 milénios. Nos registros atribuídos a Hipócrates, encontramos a sua convicção de que existiria uma relação entre a obesidade e a mortalidade precoce.
Aquele que é conhecido como o pai da medicina moderna valorizava igualmente o impacto do ambiente envolvente e dos comportamentos individuais na saúde. Estas conceptualizações hipocráticas estão bastante alinhadas com as definições mais atuais que caracterizam a obesidade como uma doença em que a proporção da massa gorda corporal e, sobretudo, as disfunções metabólicas que lhe estão associadas têm um impacto muito negativo na saúde. As disfunções metabólicas, associadas à acumulação excessiva de massa gorda, serão o resultado da interação entre a predisposição individual, que decorrerá de fatores genéticos, e determinantes socioambientais, nomeadamente os fatores que contribuem para a adoção de padrões alimentares desadequados e aqueles que promovem os comportamentos sedentários. Desde há muito reconhecida como fator de risco, o reconhecimento da obesidade como doença é bastante recente. Foi apenas no início deste século que a Organização Mundial da Saúde propôs a sua caracterização como doença crónica. Apesar de terem passado mais de 20 anos e de ser ampla a evidência a respeito dos mecanismos fisiopatológicos associados à obesidade, o seu reconhecimento como doença ainda não é consensual. Com efeito, são ainda poucos os países que lhe atribuem esse estatuto e o traduzem nas suas políticas de saúde. Portugal foi um dos primeiros países da Europa a reconhecer a obesidade como doença crónica. Aconteceu no ano de 2004, por intermédio da publicação de uma circular informativa da Direção-Geral da Saúde, subordinada ao assunto a obesidade como doença crónica, subscrita por José Pereira Miguel, o então Diretor-Geral e Alto Comissário da Saúde. Sendo evidente a relevância e o simbolismo desta iniciativa, constatamos que, por si só, não foi suficiente para mitigar o aumento da prevalência e o crescente impacto negativo da obesidade na população portuguesa. Desde então, o número de adultos a viver com obesidade em Portugal pode ter duplicado. Resultados referentes a amostras representativas da população estimaram que a prevalência da obesidade rondaria os 14% em 2005-2006 e que ultrapassava os 28% em 2015. Em Portugal, mais de metade da população adulta e um terço das crianças apresentará peso em excesso. O aumento da prevalência da obesidade é observável à escala global, sem que existam expressivas distinções geográficas ou étnicas. Face a esta dispersão e à evolução aparentemente incontrolável do número de pessoas afetadas, a Organização Mundial da Saúde designou a obesidade como a epidemia global do século XXI. Comparativamente com outras epidemias, a obesidade não pode ser imputada a um único agente patogénico. Os fatores que favorecem a instalação, os mecanismos envolvidos no agravamento e as consequências da obesidade são múltiplos e complexos. No que respeita à gênese e ao agravamento, as evidências mais recentes vieram desafiar a assunção de que o ganho de peso resulta de uma equação simples em que a energia ingerida, através dos alimentos, é superior àquela que é despendida. Com efeito, apesar da acumulação excessiva do tecido adiposo traduzir um saldo energético positivo, é cada vez mais evidente que existe uma multiplicidade de variáveis a incluir na equação que determina a expressão da doença em cada indivíduo. Os fatores que favorecem o ganho de peso variam individualmente, incluindo elementos de suscetibilidade genética e a sua interação com influências ambientais de diversa ordem, modelando os comportamentos individuais. No seu conjunto, interferem no metabolismo basal do indivíduo, energia mínima para suportar as funções vitais, determinam variações na densidade energética e nutricional da dieta e no nível de atividade física, entre muitos outros. Os sistemas de saúde não parecem estar adequadamente preparados para lidar com as doenças crónicas metabólicas e, particularmente, com a obesidade.
O aumento da prevalência da doença e das suas consequências só poderá ser contrariado através de ações estruturadas e robustas, tanto ao nível da prevenção, como na criação de respostas terapêuticas diferenciadas para as pessoas que vivem com obesidade. Estas ações deverão abranger os diferentes níveis de atuação, desde as medidas promotoras da saúde e preventivas da doença, por exemplo, as ações que facilitem o acesso à alimentação adequada e promovam a atividade física diária, às respostas clínicas ajustadas aos diferentes níveis de gravidade da doença, sendo também fundamental incorporar a prevenção da iatrogenia, isto é, doença, efeito adverso ou complicação promovida por um determinado tratamento. Este último aspecto tem merecido pouca atenção, apesar da sua enorme relevância. Com efeito, é fundamental proteger as pessoas com obesidade dos efeitos adversos de supostos tratamentos milagrosos. Estas abordagens, habitualmente sem fundamentação científica robusta, aproveitam-se das dificuldades e fragilidades que as pessoas com obesidade enfrentam para encontrar respostas clínicas adequadas à sua condição. Não estando devidamente estudados os seus efeitos, positivos ou negativos, o seu impacto na saúde física e mental dos indivíduos é imprevisível. Apesar do seu enorme peso a nível individual e coletivo, a obesidade não se restringe a um número na balança. Desta forma, é fundamental esclarecer a população sobre o efeito negativo para a saúde da proporção excessiva de massa gorda corporal, assim como sobre os comportamentos desejáveis para contrariar a sua ocorrência e os seus efeitos adversos. A promoção de literacia relativa à obesidade não será suficiente se ocorrer de forma isolada, podendo até precipitar os indivíduos para comportamentos desadequados, nomeadamente a adesão a comportamentos e estratégias que apregoam ser uma resposta rápida e radical para a obesidade. Com efeito, importa ter em consideração que as escolhas individuais não são exclusivamente influenciadas pelo conhecimento ou pela vontade, dependendo também de fatores como os recursos económicos, o nível educacional e o suporte social disponível, que podem tornar os comportamentos saudáveis mais acessíveis. Será neste âmbito que se enquadram as ações governamentais concertadas. A luta contra a obesidade incorpora em pleno o desafio de integrar a saúde em todas as políticas. Assim, além das medidas no âmbito da saúde, ao nível da prevenção e da agilização do acesso ao tratamento adequado, são indispensáveis ações no âmbito da regulamentação, da tributação dos alimentos, por exemplo, uma tributação específica para alimentos prejudiciais à saúde, do apoio social e da facilitação do acesso à alimentação adequada. A respeito desta última, uma política nutricional promotora de escolhas saudáveis terá de abranger iniciativas de estímulo à produção primária e de controlo das cadeias de... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.